paz do Senhor, pastor, boa noite. Oi, querido, boa noite. Tudo bem? Tudo na paz, só vitória. Me ouve e me vê bem? Tô ouvindo e vendo bem, o senhor também? Graças a Deus, tudo em paz. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão atual, né? Acho que não tem um tema mais atual do que esse, falando sobre pandemia, adaptação. O apóstolo Claudeci está aqui com a gente direto lá do Japão, está nos acompanhando aqui. Obrigado, apóstolo, pela sua presença. Minha mãe chegou aqui também. Mas vamos lá. Pastor Carlos, quem diria, quando nós estávamos no dia 1º de janeiro desse ano, comemorando o Ano Novo, que no mês de maio nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né, no meio de uma pandemia global, com dezenas de milhares de mortos no Brasil e igrejas semi-fechadas, pessoas com dificuldade de entender o que fazer, o que não fazer, e aí nós, pastores, tendo que nos adaptar a essa nova realidade. E aí, principalmente você, no caso, como pastor de igreja, pastor dirigente de igreja, acredito que também tendo que fazer essa adaptação, se adequar para poder assistir os seus membros, para poder continuar ensinando a palavra, trazendo uma palavra de esperança para as pessoas. Como é que tem sido aí essa fase de quarentena, de pandemia, que você tem vivido aí na igreja, na congregação que você é pastor? Então, pastor Paulo, primeiramente, Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aí nesta live, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Pastor, tem sido um desafio muito grande mesmo. Eu me lembro que o senhor fez uma citação de uma frase na reunião de obreiros que fizemos lá. O senhor fez uma citação muito boa, que diz que não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às situações. E, de fato, quem diria que nós passaríamos e estivéssemos passando por isso? Em janeiro, fizemos uma campanha abençoada na congregação Janeiro Profético, e foram cultos lotados, cultos tão... aquela coinonia, aquela comunhão gostosa entre os irmãos, e quem diria que passado aí 2, 3 meses estaríamos nessa condição. E aqui na verdade, foi mais complicado no começo, se adaptar a essa nova realidade. Quando houve a primeira quarentena, tivemos aí que realmente fortalecer esse trabalho virtual. É um trabalho que já existia, porém, agora se fez mais necessário por causa dessa questão do isolamento, da quarentena e por aí vai. Mas, pastor Paulo, aqui nós temos feito todos os cultos com transmissão ao vivo, temos feito, além dos cultos normais, que são os oficiais, né, quarta, sexta, domingo, também temos feito aí algumas lives, trazendo uma palavra para as pessoas, trazendo uma palavra do coração dos irmãos que estão conosco. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é o alcance, pastor, que isso tem tido. Eu vejo hoje que eu tenho contemplado que hoje o alcance, principalmente dessa plataforma de trabalho, ela tem um alcance muito grande. Nós temos pessoas aí, por exemplo, nas transmissões de vários lugares do Brasil, assistindo a gente, acompanhando o trabalho. E, para ter uma noção, assim que entrou a primeira quarentena, Deus colocou algo no meu coração. Deus falou assim: filho, faça culto todo dia. E aí eu falei: amém, Senhor. Falei assim: amém. E foi um desafio no começo, porque é cansativo. Eu nunca imaginei que seria tão cansativo você fazer um culto online como... Todos os dias que você fala, é o culto online, uma live, né? Todos os dias. Aí eu comecei a fazer de segunda a segunda uma transmissão ao vivo,
E os testemunhos foram muitos, pastor. Deus operou de uma forma poderosa. Deus, sabe, assim, foi trabalhando. Pessoas que entravam lá, estou com depressão, estou enfrentando isso, aquilo. Nós orávamos, a pessoa testemunhava depois. Então, é um trabalho que embora já existia, mas hoje se faz mais necessário ainda, principalmente nesse tempo de quarentena. Então, Deus colocou isso no meu coração e assim eu tenho feito, né? Sempre que possível, todos os dias, fazendo aí, como eu falei. É cansativo, bastante cansativo, né? A gente fica aí 1 hora e meia falando, né, numa transmissão, porque no culto tradicional na congregação, você divide ali, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, um prega, outro louva. Agora, na transmissão, você está sozinho ali, é só você. Você vai compartilhando, vai divulgando. Mas, de modo geral, né, nessa minha primeira fala aqui, de modo geral, tem sido um desafio para nós. E eu tenho aprendido muito. E tem sido, além do desafio, tem sido muito edificante, muito gratificante também. Porque nós temos que se adaptar. Senão, se isso não acontecer, a gente vai ficar para trás, a gente vai acabar sofrendo. Então, temos que assistir a congregação, os irmãos, e a forma que encontramos é essa. Então, Deus tem nos abençoado dessa maneira aí. Então, tem um ditado, né, que é até bem clichê, que diz que no meio das crises aparecem oportunidades. Em toda crise existem oportunidades. E ouvindo o pastor falar isso, né, me parece que essa crise, né, essa condição que nós fomos colocados, nos fez enxergar que havia um outro mundo, né? Que havia uma outra janela, uma outra ferramenta que nós poderíamos utilizar para a pregação do Evangelho. E a grande verdade é que, quando nós estamos ali dentro de uma congregação, nós temos um limite físico de pessoas, né? Nós temos ali um limite de 100 pessoas, 200, dependendo do tamanho da igreja. Mas quando você vem aqui para a internet, você tem a possibilidade de alcançar milhares de pessoas. Então, importante enxergar dentro dessa crise, dentro dessa situação, dessa condição que nós estamos, essa oportunidade, né, de vir aqui para a rede social, para essa ferramenta que nós temos de alcance. Exemplo disso está aqui o apóstolo Claudeci, que está lá no Japão e está aqui com a gente, aqui nos assistindo, onde você pode alcançar pessoas no mundo inteiro. E você sabe bem, pastor, que existem pessoas que elas não conseguem se abrir para o novo. Elas não conseguem enxergar essa oportunidade. O que você pensa a respeito disso, dessas pessoas que têm essa dificuldade? Vamos abrir as caras. Por exemplo, pastores que nesse período de pandemia falaram assim, olha, é o seguinte, eu vou ficar com a igreja fechada, já que é para ficar de quarentena, eu não vou abrir a igreja, vou ficar na minha casa, mas também eu não sei fazer live, eu não tenho destreza com celular, com internet, e vai ficar assim mesmo. Aí os irmãos que façam culto em casa e se vire. O que você pensa a respeito disso? Qual que seria o motivo dessa falta de querer se adaptar, de querer buscar outras oportunidades? Olha, eu acredito, pastor, muitos desses pastores, eu vou usar uma expressão aqui, o medo do novo. O medo do novo. Porque para muitos isso é novidade. É você trabalhar com a plataforma digital, você trabalhar com uma ferramenta Facebook, Instagram, YouTube, seja lá qual for. Então, para muita gente isso é novidade. E querendo ou não, aquilo que é novo tende a causar medo nas pessoas. Só que nós, como pregadores da palavra, como pastores, como pessoas que foram chamadas por Deus, nós temos que ter consciência de uma coisa. Se não é possível estarmos reunidos em um espaço físico para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para aconselhar, quem diria até que o aconselhamento seria de forma, né, algumas vezes de forma virtual, né? Quem diria? Nós sabemos aí que o aconselhamento
aquele contato pessoal, ele é mais eficaz, ele é melhor. Você consegue analisar a pessoa, ouvi-la melhor. Porém, quando não é possível assim, fazemos de outra forma. Não pode parar. Então, nós como líderes, pregadores, pastores, enfim, nós temos um dever. E nós não podemos aí ser tomados por esse medo, né? Como eu costumo dizer que quando Paulo fala para Timóteo, né, Deus não nos deu espírito de covardia. Uhum. Nós temos que ser valentes, guerreiros, temos que se adaptar. Eu vejo hoje muitos pastores aí no meu Facebook, eu entro e fico observando, né? Muitos pastores aí já com a idade avançada, que você vê que eles começam a live lá, fica meio assim, mas tá lá fazendo, né? Alguns estão fazendo, outros não estão fazendo, mas eu louvo a Deus porque tem homens de Deus que enxergam isso, que não é, eu não posso me limitar ao espaço físico da congregação para poder ensinar, para poder pregar. Se eu tenho uma ferramenta como essa, como o senhor falou aí, tem gente do Japão assistindo a essa live, então para saber que aqui nós temos uma oportunidade muito grande de evangelizar as nações. Porque Uhum. muita gente na live de vários países aí, de vários estados brasileiros. Então, assim, é uma ferramenta extraordinária. E o pastor, o líder, não pode ter o medo, não pode ter esse espírito de medo do novo, mas tem que se adaptar, porque senão nós estamos perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus. E quando Cristo fala, né? Portanto, ide por todo mundo. Hoje nós não podemos, pelo menos devido aos compromissos, condições, enfim, etc. e tal, condições de viajar o mundo pregando. Uhum. E, pessoalmente, nós temos um meio aqui que alcança várias nações. Então, precisa ter essa visão de reino ampla, para que nós não venhamos aí ficar parados e nem retroceder, mas ficarmos sempre avante, né? Para que a palavra de Deus venha a ser levada ao coração de milhares de pessoas. Você acha que um pastor, um líder, né, que ele também toma essa decisão de não se adaptar, de não querer evoluir com a sociedade? Então, a sociedade está evoluindo, a sociedade está cada vez mais digital. Essa crise do coronavírus, eu costumo dizer que ela acelerou uns 5 anos nesse processo. E você acha que essa decisão de não querer buscar se adaptar a esse novo tempo, além do fato do medo do novo, como você citou, também existe aí uma ponta de orgulho, porque eu penso o seguinte, se eu tenho um coração humilde, eu vou ter sempre um pensamento de querer aprender. Uma pessoa que ela é alguém que busca conhecimento, alguém que está sempre querendo aprender mais, demonstra no seu coração humildade, porque ela entende que ela não sabe tudo, que existe um mundo de coisa para ela aprender, e ela está sempre querendo buscar conhecimento, sabedoria, se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente, enfim. Agora, uma pessoa que ela fala assim, olha, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, é a síndrome de Gabriela. Eu não quero aprender, eu não sei mexer com esse negócio, mas também não quero saber. Existe uma pontinha aí de orgulho nisso? Ou é apenas, de fato, só o medo do não? O que você acha? Acredito sim, acredito que pode acontecer também nessa questão do orgulho. Esse pensamento que o senhor citou aí, né? E infelizmente a gente sabe que tem pessoas que têm esse pensamento, como o senhor falou, a síndrome de Gabriela, né? Não quero aprender nada mais novo, é só isso aqui mesmo e acabou. Infelizmente eu também acredito que há essa possibilidade de pessoas, devido ao orgulho de aprender algo novo, possa também estar perdendo uma grande oportunidade de fazer um serviço para o reino de Deus. Então, um pensamento como esse, em algumas pessoas, é um pensamento retrógrado, um pensamento errôneo, equivocado. Nós temos que... É que nem quando, às vezes, eu estou dando aula e alguém fala assim,
eu sou contra a Bíblia digital. Eu sou contra a Bíblia digital, sou contra a harpa digital, porque a Bíblia tem que ser o papel, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí você tem que voltar, explicar para a pessoa a bibliologia, tudo como é que era no começo, os escritos, tudo mais, e ver que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, e hoje temos recursos que são melhores, mais acessíveis, né? Então, é a questão de você aprender, de se adaptar, mas eu acredito nisso que o senhor falou, que tem pessoas que, pelo orgulho de não querer aprender, e acabam perdendo, e estão perdendo uma grande oportunidade, porque a ferramenta que temos hoje disponível para nós é uma ferramenta extraordinária, extraordinária mesmo. Eu tive lendo uma reportagem esses dias sobre essa questão da quarentena e as igrejas. E tem uma grande igreja aqui da nossa cidade, que eu não vou citar o nome aqui na live, mas é uma grande igreja aqui no Ministério Grande, que eles começaram a fazer esse trabalho ao vivo, e o diretor de marketing dessa igreja falou que o crescimento foi exponencial de 112%. Houve um crescimento extraordinário, ou seja, por culto, tem aproximadamente 3.000 pessoas num culto de semana. No culto de domingo, passa dos 10.000. Então, para você ter uma noção da extensão que é essa ferramenta e que as pessoas, não os pastores, principalmente os líderes, não podem deixar de ter essa consciência de usar as ferramentas que nós temos em mãos. Eu não vou muito longe aqui você sabe que eu sou responsável pelas nossas transmissões aqui na igreja sede. Eu que cuido ali da parte de mídia, estou responsável ali por fazer essas transmissões, o culto online. E nós já tivemos cultos onde nós tivemos que, assim, quando você faz uma transmissão pelo Facebook, existem 3 números, e aí para quem está assistindo aqui, é interessante você entender essa sistemática. Existem 3 métricas que a gente vai entender nessa transmissão online. A primeira métrica é o número de alcance. O que é o número de alcance? Aparece lá, tantas mil pessoas alcançadas. É o seguinte, a pessoa está com o celular na mão e ela, de repente, aparece para ela a transmissão ali, que está sendo feita uma transmissão. Então, para o Facebook, essa pessoa ela foi alcançada. Por quê? Porque ela viu que tem uma transmissão sendo feita. Só que ela pode, das duas, uma, ou continuar subindo o feed de notícias, a linha do tempo dela, e passar aquela transmissão, ou ela pode clicar para assistir. Então, no momento que ela clica para assistir, ela entra para o número de visualizações. Então, ela deixa de ser apenas uma pessoa alcançada e ela se torna uma visualização. Então, é por isso que, às vezes, tem 30.000 pessoas alcançadas e tem 8.000 visualizações. Ou seja, 30.000 pessoas receberam, né, aquela notificação, elas viram ali na tela do celular dela que tem uma transmissão acontecendo de um culto, só que apenas 8.000 clicaram para assistir. Dessas pessoas que clicaram para assistir e que se tornaram uma visualização, a pessoa ela tanto pode ficar 30 segundos e sair daquela transmissão, como ela pode ficar do começo ao fim. Ela pode ficar 2 horas assistindo ali, ela é uma visualização. Igual aqui, por exemplo, quando a gente termina a live aqui no Instagram, aparece para mim aqui quantas pessoas visualizaram. Ou seja, quantas pessoas clicaram e entraram aqui nessa live, deram uma olhada, e algumas delas saíram. Isso é normal. As pessoas entram e saem. Então, só que ela é contada como uma visualização. E existem as pessoas que estão ao vivo, que estão ali assistindo, acompanhando. Que esse número também vai alternando de acordo com a quantidade de pessoas que estão ali assistindo. Igual aqui. Aqui nós temos 3 pessoas com a gente aqui ao vivo assistindo. Então, esse número ele vai alternando de acordo com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, são essas 3 métricas que a gente analisa. O número de pessoas alcançadas, o número de visualizações e o número de pessoas que estão ao vivo ali assistindo. Nós já tivemos transmissões aqui na igreja
que nós tivemos 8.000 visualizações. Ou seja, 8.000 pessoas clicaram para assistir o culto e ficaram ali por um tempo assistindo, depois saíram e tudo mais. E a gente vai percebendo a alteração do número de pessoas ao vivo assistindo ali. E aí eu fiquei pensando o seguinte, nunca nós íamos conseguir 8.000 pessoas no templo dali na sede, porque ali só cabem 400 pessoas sentadas no máximo. Então nós nunca íamos conseguir fazer um culto ali presencial com 8.000 pessoas, nem se a gente fizesse 3 cultos num dia, não ia ter essa quantidade de pessoas. E nós tivemos um culto onde mais de 8.000 pessoas clicaram para assistir aquele culto em algum momento. Então, de fato, é uma ferramenta que a gente não pode ignorar. Porém, a gente precisa aprender estratégias para como se aperfeiçoar para usar essa ferramenta aqui. E antes de eu passar para você, pastor, queria te fazer uma pergunta. Eu queria ler um texto aqui de Provérbios 24, que fala assim, ó, versículo 3 fala assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então a gente adquirir sabedoria e conhecimento, então a gente está, vamos dizer que a gente está se adaptando a essa ferramenta agora. Ok, a gente está fazendo live, tudo bem, a gente está aqui, estamos transmitindo a palavra. Mas espera aí, o que eu posso fazer? O que eu posso aprender para ter um alcance melhor? Para ter um resultado melhor? Para ter uma efetividade melhor? Então, se eu me propor a evoluir também no conhecimento de como utilizar a ferramenta, eu posso ter resultados maiores e mais eficazes na pregação do Evangelho. Eu ouvi falar de uma live que vocês fizeram lá na igreja, inclusive acho que foi o pastor Alexandre que comentou comigo, que 3 pessoas aceitaram Jesus na live. Assistindo a live, elas escreveram lá nos comentários que estavam aceitando Jesus. Como que foi essa experiência aí, pastor? Conta pra gente. Pastor, eu estava com o Alexandre no dia, né? Estávamos em um culto muito abençoado, lembro até hoje, marcou realmente a minha vida, porque às vezes pensamos que não é possível. Mas estamos distantes, não está junto, está virtual. Será que dá? Será que é possível, né? Então ali nós pregamos e tal, e aí sentimos de convidar alguém que estava afastado, desviado dos caminhos do Senhor, a reconciliar com Deus, a voltar, enfim. E aí fizemos o apelo e as pessoas escreveram. Eu lembro até hoje, né? Não sei se o Alexandre está conosco aí, apareceu que ele está ao vivo conosco aí também. Eu lembro até hoje, eu cutuquei ele assim, falei, olha aí, varão. Falei, olha só, varão, que bênção. Meu coração se encheu de alegria, porque eu falei assim, nossa, ganhei a noite. Ganhei meu dia. O trabalho teve o resultado que tinha que ter e foi muito bom. Olha, foi uma experiência marcante, eu nunca vou esquecer. Aí foi detalhe, uma pessoa escreveu, nós estávamos orando, quando terminamos de orar, nós abrimos lá, apareceu outra pessoa lá, eu falei, cutuquei de novo, falei, olha aí, mano, olha aí o povo se rendendo aí, que bênção, né? A gente fica surpreso e nós temos que entender que hoje, como o senhor falou, muito bem falado aí, no texto de Provérbios aqui, 24, verso 3. Então, quem não buscar esse conhecimento, pastor, hoje na era do YouTube hoje só não adquire conhecimento quem não quiser. Claro que nós temos que filtrar tudo muito bem com relação principalmente a questão, estamos falando aqui de ferramenta de rede social. Então você pode entrar no YouTube, na área do YouTube você não fica sem informação. Tem uma frase que eu ouvi isso há muito tempo e eu gostei dela, que fala assim: quem tem informação domina a situação. Eu ouvi isso há um bom tempo e eu gostei dessa frase. Boa. Então nós temos que buscar
o conhecimento. Não tem desculpa, não sei fazer, não tem que me ensinar. Não, tem sim. Buscar estratégia, buscar o conhecimento, a sabedoria de como você, a estratégia para você alcançar. Nós tivemos um vídeo aqui, se eu não me engano, foi um vídeo que ele teve 3.000. Ele teve 3.000 de alcance, né? O senhor explicou aí. Uhum. 800, quase 1.000 visualizações. A congregação que eu pastorei hoje é uma congregação que cabe sentado aí 50 a 60 pessoas. Eu não conseguiria alcançar todo esse público aí, como o senhor falou, nem mesmo fazendo 3, 4 cultos num dia só. Então não teria como. Então é preciso que as pessoas entendam essa questão muito bem. Quem quiser buscar informação, tem a informação correta. Então, quando você buscar estratégia, tem pessoas que ensinam no YouTube, tem vários tutoriais. Eu mesmo, eu estou passando por uma experiência agora, eu vou compartilhar com o senhor aqui nesse bate-papo. Pensa na correria que eu estou aqui para descobrir como... Para mim aqui, seu áudio deu uma sumida. Eu pesquisei que fica muito bom o áudio, fica excelente. Então, a gente está numa correria, um corro para um lado, um corro para o outro, a gente ganhou carros, estamos aí tentando de todo jeito para ficar melhor ainda a transmissão. Né? Estamos investindo em câmeras. Essa semana mesmo, amanhã, para chegar uma câmera que eu adquiri na igreja. Compramos uma câmera para fazer as transmissões também. Então, nós estamos investindo nessa área para ficar cada vez melhor, que o número de pessoas a serem alcançadas seja realmente maravilhoso e que Deus possa salvar as vidas. Pastor, o senhor tem um fone de ouvido aí próximo? Ficou bem baixinho o seu áudio. Seu áudio ficou bem baixinho. Eu pensei que era só eu que tinha visto aqui, mas o pessoal comentou aqui. Inclusive, pastor Renato, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença. Melhorou. Melhorou agora. Melhorou? Maravilha. Mas o senhor estava falando que o senhor estava investindo em equipamento, isso? Em ferramentas para fazer uma transmissão? Isso, estamos investindo aí para ficar uma transmissão de qualidade, algo realmente muito bom. Então estamos investindo aí para que possamos levar a palavra também com a melhor qualidade possível, tanto de áudio quanto de imagem também. Isso é importantíssimo, porque eu acredito que um dos diferenciais, tá? É só um dos diferenciais das pessoas que vão permanecer, porque assim, você sabe que agora todo mundo veio para a internet, né? Tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo vindo para esse espaço, né? Tá todo mundo usando essa ferramenta. E nessa hora, nesse momento que vem todo mundo para cá, um dos diferenciais, uma das coisas, das características que vai diferenciar quem vai continuar e quem vai parar, é uma só. Uma das coisas é justamente a qualidade. Então, eu concordo com você plenamente na questão da gente procurar melhorar, procurar fazer algo cada vez com mais excelência. Né? Uma coisa é você fazer um culto online com um celular. Outra coisa é você fazer uma transmissão no culto com uma câmera profissional, uma semi-profissional, com imagem HD, com som, né, um som de qualidade, onde a pessoa ela vai entender, né, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Isso vai fazer com que a pessoa retenha mais a atenção dela. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acredito que é o primeiro ponto. Segundo lugar, que vai fazer a diferença em quem está vindo para a internet é o conteúdo.
é o conteúdo. É o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado. Eu não sei se você já participou de situações assim. Por exemplo, eu participei de uma denominação, de uma igreja, fui pastor de uma igreja, onde as pessoas da igreja, quando chegava o domingo, elas começavam a se perguntar assim: quem que vai pregar hoje? Quem que é o pastor que está escalado para pregar hoje? E por quê? Porque dependendo de quem fosse pregar, infelizmente essa é a realidade. Dependendo de quem fosse pregar, tinha pessoas que elas nem iam para a igreja. Elas nem iam para a igreja. Porque ela falava assim: mas, nossa, aquele pastor prega, eu não entendo nada. Nossa, mas aquele pastor prega, não prega nada com nada. Eu ouvi esse tipo de coisa. Então, o conteúdo que vai ser trazido nas redes sociais é o segundo ponto que vai fazer a pessoa ter sucesso, ter êxito e continuar ou não. É o segundo ponto. E o terceiro, que eu acredito também que é muito importante, eu queria até ouvir a sua opinião a respeito disso, é o relacionamento. O relacionamento. Porque uma coisa é eu vir aqui, né, e falar com as pessoas, e expor minha opinião, e ensinar alguma coisa, e depois ir embora. Outra coisa é eu me relacionar com as pessoas na internet. Então, por exemplo, a gente está tendo esse movimento, né, das pessoas aceitarem a Cristo online, das pessoas elas entregarem a sua vida online, estando na casa dela. Mas aí fica a grande pergunta para nós: como que a gente vai discipular essa pessoa depois? Como que a gente vai fazer um trabalho para que não aconteça o que Jesus falou na parábola do semeador, da semente cair e vir os pássaros e comerem a semente? Ou da semente cair numa terra pedregosa e não criar raiz? Porque a semente ela pode cair e se a gente não fizer um trabalho de discipulado depois, a pessoa não permanece. Então, eu acho que são esses 3 pontos que a gente precisa trabalhar agora nesse período de internet, igreja online. O primeiro é a qualidade da transmissão, é a qualidade do que a gente está fazendo, e é por isso que eu não recrimino quem vai para a igreja fazer a live na igreja. E por quê? Porque na igreja você tem uma estrutura, né? Você tem lá um som, você tem lá uma aparelhagem de música para fazer uma live mais estruturada. Então, eu acredito que a qualidade do que você está fazendo. Segundo, é o conteúdo do que você está trazendo. E terceiro, é o relacionamento que você vai criar com as pessoas que vão começar a acompanhar você. E aí eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha que a gente pode fazer, no sentido mesmo de aprendizado aqui, desse tete-a-tete aqui? O que a gente poderia fazer para melhorar esse vínculo, esse discipulado, esse relacionamento, que agora não é mais um relacionamento presencial, mas é um relacionamento virtual? O que você acha? Eu acho é uma pergunta bem interessante. Antes de respondê-la, vou citar algumas coisas. Nós tínhamos alguns projetos na congregação aqui e depois que chegou essa era da quarentena, essa fase aí do isolamento, da quarentena, enfim, tivemos que adiar alguns projetos para se adaptar a essa situação. Por exemplo, nós colocamos internet na igreja, não tinha, só que fazíamos as transmissões 4G. E aí não é a mesma coisa de você ter uma internet boa, fibra ótica, seja lá o que for, mas não é a mesma coisa de você utilizar ali um 4G e tal. Então nós tivemos que trazer esse projeto à tona, colocar a internet na igreja, investir nessa estrutura, porque isso que o senhor falou é muito importante.
a qualidade do que é chegado para as pessoas, do que está sendo transmitido, seja em vídeo, seja em áudio. Isso também prende a atenção da pessoa na sua live. O conteúdo é essencial, essencial mesmo, porque nós temos que alimentar as ovelhas com bom alimento. Então, Sim. se você trazer um alimento ruim, a ovelha não vai, obviamente, não vai gostar e nem se sentir bem com isso. Então, nós temos que ter essa consciência, trazer um bom conteúdo, uma palavra realmente poderosa, uma palavra bíblica, cristocêntrica, para que o povo de Deus venha ser abençoado. E terceiro ponto, agora respondendo a sua pergunta, a questão do relacionamento. Porque muita gente também pensa assim, vou fazer a live, vou fazer um culto, ganhei 50 pessoas para Jesus. Legal, maravilha. Mas e depois? Né? E o pós-conversão? Como é que fica? Como que fica isso, né? Como o senhor falou, pode acontecer que nem a parábola lá da semente lançada no solo, né? Ali temos 4 tipos de solo no coração humano, ali trazendo para o coração humano. Então pode acontecer da pessoa aceitar Jesus, por não haver um acompanhamento, um relacionamento, essa pessoa acabar saindo de novo. Então, eu sou bem sincero, eu tenho orado a Deus nesse aspecto, eu tenho pedido muito a Deus a sabedoria para nós montarmos uma estratégia de relacionamento, para fazer um acompanhamento adequado, porque não é só ganhar as almas, mas é fazer o acompanhamento. Depois fica mais importante. Sim. Porque aceitar Jesus ali na hora, maravilha, ótimo, show de bola. Aí depois como que fica? Então, precisa ter esse acompanhamento, esse discipulado. Então, a minha ideia, a princípio, a minha sugestão, a princípio, já que estamos falando aqui, né, dessa era digital, dessa plataforma à distância, a sugestão, a dica é o contato. Não tem outra forma, é o contato com a pessoa. É o contato, bom dia, paz do Senhor, como você está? Está tudo bem? Olha, hoje tem culto, espero por você. Observe se a pessoa vai estar na live ou não. Já aconteceu, por exemplo, teve uma das lives nossas que uma pessoa entrou e falou assim, nossa, eu nunca tinha participado de um culto online e eu gostei muito. Vou voltar a assistir de novo. Uhum. Então, para você ver que tem pessoas que às vezes nunca assistiu e vai e gosta. Então, se nós não mantivermos esse contato, uma frase que eu ouvi uma época, ela dizia assim, toda presença não alimentada, ela morre. Então, se nós não tivermos essa questão aí de manter a presença, o relacionamento, tudo esse trabalho vai ser em vão. Porque você vai pregar, vai ensinar, vai levar o conteúdo, as pessoas vão aceitar Jesus, mas você não vai dar o acompanhamento que elas precisam. Então não adianta, né? Principalmente quando é à distância. Uma coisa é estar na igreja, na congregação, você está ali com a pessoa presencial, você vai na casa dela, visita. Mas e alguém que aceita Jesus lá do Piauí, por exemplo, do Maranhão, do Pernambuco? Então, assim, nós temos hoje ferramentas que é o próprio Messenger, o WhatsApp, meios que você pode se comunicar com a pessoa, se relacionar com ela, aconselhar até mesmo de forma virtual. Então, precisa ter o contato. Se não tiver o contato, isso aí vai acabar sendo um trabalho, vai ser, como diz um pastor amigo meu, vai ser enxugar gelo. Não vai adiantar muita coisa, não. A gente precisa fazer o acompanhamento para que essas pessoas venham ter essa estrutura, e é o que eu penso, é o contato, é o tete-a-tete, eu falo aqui, conversa, ou até mesmo uma ligação. Pega o telefone, liga para a pessoa, dá uma atenção para a pessoa, porque isso é fundamental, isso é realmente muito, muito necessário. Não só na era digital, como também na era da igreja, né? Nós vemos aí que muitas igrejas aí, em um culto, ganha 50 pessoas para Jesus. Mas é feito acompanhamento? Será que é feito acompanhamento? Será que alguém liga, entra em contato com a pessoa? Ou simplesmente é só mais um número para estar na estatística de que foi aceito, né? De que aceitou Jesus? Então, nós não temos que tratar essas pessoas como estatística, e sim como almas que precisam de um acompanhamento para que Deus possa abençoar todas elas. Carlos, sabe que me veio um negócio agora, assim, sabe? Quentinho, como o pessoal fala. Me veio um negócio quente aqui.
Ela sabe que lá na igreja a gente usa um programa para fazer as transmissões, que é o mesmo programa que o Herbert usa lá na TV Shalom, que é o XSplit, né? Nós usamos esse programa. Por que a gente usa? É como se fosse um intermediário que a gente, através desse programa que a gente usa no computador, a gente transmite desse programa para o Facebook, como se fosse um intermediário. E por que a gente usa esse intermediário? É porque nesse intermediário a gente consegue colocar uma legenda, a gente, por exemplo, consegue colocar o logo da igreja, a gente consegue colocar o culto que está sendo feito, é o culto de ensino, é um culto da família, é a Quinta da Vitória. Então a gente coloca lá que culto que é, o nome do culto, né? Os cultos lá na igreja tem nome e tal. Então a gente coloca que culto que é para as pessoas verem. E quando eu assumi essa parte de transmissão, eu já tinha falado isso já há um tempo lá para o pessoal que tomava conta, mas o pessoal não tinha dado essa sugestão. E quando eu assumi essa parte de transmissão, falei, bom, agora eu vou colocar em prática isso que eu já tinha em mente. Eu coloquei o número do meu WhatsApp na transmissão e coloquei pedidos de oração pelo WhatsApp. E aí, DDD e o telefone e o número. Rapaz, eu não esperava, mas todos os cultos, durante o culto, a transmissão do culto, eu ficava ali com o celular, estou fazendo a transmissão, estou ali com o celular acompanhando a transmissão para ver se o áudio está bom, se a imagem tá boa e tal, tá chegando, estou monitorando ali. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Queria uma oração pelo meu marido que está desempregado. E aí, ali mesmo, na hora do culto, enquanto está transmitindo, eu respondi a pessoa qual que é o seu nome, qual que é o nome do seu esposo, qual que é a sua cidade. E aí a pessoa falava, e aí eu escrevo no papel, coloco no papel, vou lá, entrego para o pastor, falo assim, pastor, teve esse pedido de oração. E aí eu mando uma resposta, aguarde aqui com a gente durante a transmissão que nós vamos orar por você. E em algum momento do culto, seja no final da mensagem, no final do culto, ou antes da palavra, o pastor levanta a igreja e fala assim, irmãos, nós vamos orar por essa pessoa que está conosco online, nos assistindo, e que pediu oração. Rapaz, isso começou a ter um resultado. Por quê? Porque, claro, tem muitas pessoas de longe que assistem a transmissão, mas tem muitas pessoas da cidade, de dentro de São José. Então isso a gente começou a fazer antes da quarentena. Eu já consegui marcar visitas nos lares por conta do WhatsApp que eu coloquei lá na transmissão. Então, é exatamente isso que você falou, é esse contato. Você não apenas fazer com que a pessoa seja uma espectadora, mas você abrir uma linha de comunicação para, se caso a pessoa quiser, ela entre em contato com a igreja. Eu queria saber mais, eu queria conhecer mais a igreja de vocês, eu queria uma oração, eu queria uma visita. E aí você consegue fazer esse trabalho de relacionamento. E sabe uma coisa que me veio aqui agora, o que eu falei, que veio aqui, a gente consegue fazer isso aqui, no próprio Instagram. Por exemplo, se eu colocar aqui o telefone, quer ver, no comentário, eu nunca tinha me atentado para isso. A gente consegue colocar aqui. Ó, escrever. Tem uma forma que você fixa o comentário. Você coloca o comentário e você fixa ele, e por exemplo, a pessoa que está assistindo você, ela pode entrar em contato com você. Ela pode te chamar no WhatsApp. Então, você está fazendo uma live, você está ministrando a palavra, e aí você coloca lá um contato, você fixa aquele contato, e aí se a pessoa quiser um relacionamento maior, quiser, às vezes, uma oração, ela quer receber um conteúdo a mais daquilo que você está ensinando,
ela pode entrar, fazer esse contato com você. Através do Instituto Roach, eu conheço pessoas, conheço virtualmente, mas eu tenho amigos praticamente do Brasil inteiro. Pessoas que foram meus alunos, que são meus alunos, que eu mantenho um relacionamento com eles. Tudo isso por quê? Porque a gente abriu uma comunicação para as pessoas falarem com a gente. Então, eu acredito que esse realmente é o caminho. É o caminho da gente abrir uma comunicação para criar um relacionamento. Criar um relacionamento. Você tem usado alguma ferramenta lá na igreja para fazer esse tipo de trabalho, de contato com as pessoas? Como é que tem sido lá? Nós estamos aí disponibilizando o WhatsApp mesmo também. Uhum. Tivemos até uma experiência muito marcante para nós também. Assim que começamos os trabalhos nas lives, uma pessoa lá de São Bernardo do Campo, minha terrinha, lá no Grande ABC, São Paulo. Certo. Ela entrou na live e colocou lá assim, estou desempregado, enfim, preciso de uma oração e tal. Entrou em contato conosco e nós oramos pela pessoa. E quando foi no dia seguinte, a mesma pessoa entrou em contato conosco e falou assim, olha, ontem, depois que acabou a live, meu telefone tocou, era uma porta de emprego, eu já estou trabalhando. Então, e ali mantivemos o contato com aquela pessoa, né? Passou-se alguns dias, numa segunda-feira, eu fui fazer uma live, fiz até aqui de casa mesmo, tá no YouTube lá, e eu falei sobre perdão, quando Jesus é questionado, né? Quantas vezes Deus perdoar meu irmão? Então, essa mensagem está lá no YouTube. Eu explico o contexto ali, a questão cultural do perdão, enfim. E eu trouxe essa mensagem e essa pessoa estava na live. E ela assistiu, eu me comuniquei com ela, conversei com ela, com ele, né? Era um rapaz. E aí, acabou a transmissão. No dia seguinte, ele entrou em contato e falou assim, olha, depois da pregação de ontem sobre o perdão, eu estava separado da minha esposa, eu não conseguia liberar o perdão, mas depois daquela mensagem de ontem, eu liberei o perdão e eu estou junto com a minha esposa. Então, para você ver, é o contato. Nós também temos disponibilizado tanto o WhatsApp, como também o próprio Messenger, que as pessoas enviam mensagem. E tem sido dessa forma. E nós temos que fazer esse trabalho. Não adianta, nós temos que fazer esse trabalho, esse relacionamento. É como um casamento, né? Como um casamento. O casamento, se ele não tiver comunicação, ele está fadado ao fracasso. Então, qualquer tipo de relacionamento que não tem comunicação, ele está fadado ao fracasso. E assim é o relacionamento de pastor com ovelha, ovelha com pastor, seja virtual ou presencial. Tem que ter esse contato, esse relacionamento. Liga, conversa, pergunta como que tá, se está tudo bem. Tem pessoas que precisam só que você fale assim, tá tudo bem com você? Às vezes a pessoa está passando por uma depressão, por um problema psicológico, se sentindo sozinha, rejeitada. Então, às vezes, uma palavra que você dá ali já muda o cenário por completo. Então, nós temos que ter isso em mente e fazer isso de fato acontecer, né? E não ficar só no papel como um projeto, mas fazer acontecer. Sim, com certeza. Olha, aprendi a fixar o comentário. Ficou bom. Eu não sabia, tá vendo? Depois que você escreve o comentário, que você publica ele, você clica na sua foto, vai aparecer uma mensagem, né? Fixar comentário, você clica em fixar comentário, aí ficou fixado. Olha só. Eu estava agora há pouco assistindo uma... Antes de entrar na live aqui, eu estava vendo uma ministração do pastor José Gonçalves, né? Sobre família e tal. E aí tinham 2.000 e poucas pessoas com ele lá. E aí ele falou assim, gente, eu tenho aqui um livro, né? Um livro para casais e tal, que é mais ou menos o que a gente falou aqui nessa ministração, e eu vou sortear esse livro, é um livro digital, que você vai receber como e-book, só que só vai participar do sorteio quem tiver no meu canal do Telegram.
Então ele falou, eu tenho um canal no Telegram, e lá no Telegram eu vou fazer o sorteio. E aí os comentários do chat, o pessoal tudo, qual que é o endereço do Telegram, qual que é o canal do Telegram, blá, blá, blá. E então, agora por quê? Olha só, por quê? E aí a gente está com quase 9 minutos para terminar. Mas ó, o que acontece? Ó, Facebook, Instagram e YouTube são plataformas de transmissão. Então, a gente usa essas ferramentas, essas plataformas para transmitir, para falar com as pessoas. Mas o WhatsApp e o Telegram, eles são ferramentas de relacionamento. Então, através da transmissão, você usa o Facebook, você usa o Instagram, você usa o YouTube para transmitir e você traz essas pessoas para uma lista, né? Ou seja, para os seus contatos. E ali naquela lista você tem um relacionamento a mais com essas pessoas, né? Você tem esse contato a mais com essas pessoas. E tem um outro detalhe também, que é o seguinte: nessas plataformas de transmissão, não sei se você já percebeu isso, nem tudo o que você posta é entregue para todo mundo que segue você. Então, por exemplo, eu tenho lá no Instituto Roche, lá no Facebook, a gente tem lá em torno de 2.800 pessoas seguindo a nossa página. Só que eu faço uma publicação lá, eu posto um vídeo lá, e aí 24 horas depois que eu vou ver aquele vídeo que eu postei, o número de alcance de pessoas que foram alcançadas com aquela publicação é em torno de 400, no máximo 500 pessoas. Então tem 2.800 pessoas que seguem a página, mas quando você publica, cerca de 10%, 15% no máximo daquelas pessoas que seguem a página é que de fato vão receber aquela publicação. E por que que isso acontece? Por que que nem todo mundo que segue a página recebe essa publicação? Porque essas plataformas, elas são empresas, né, são empresas privadas, e como toda empresa privada, elas visam lucro. Elas também precisam receber. E está tudo bem. Elas pagam funcionários, tem um monte de gente que trabalha por trás para poder fazer esse negócio funcionar. Então elas precisam vender. E como que elas ganham dinheiro? Quando a gente que posta alguma coisa lá, posta um vídeo, um conteúdo, a gente paga para eles divulgarem para as pessoas. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu já fiz essa experiência de pagar, dá muito resultado em termos, inclusive, de alcance de pessoas, tá? De alcance de pessoas. Então, se eu pudesse, com a minha pouca experiência, falar aqui, né, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir essa live depois, para quem é pastor de igreja e quer aumentar a efetividade das suas publicações, o meu conselho seria o seguinte: faça uma publicação, faça uma live, faça lá uma transmissão, e experimente pegar uma que você acha que, sabe aquele culto, aquela transmissão que você fez, você fala, nossa, como eu queria que um monte de gente tivesse ouvido isso. E faz um investimento. Faz um investimento. Que seja R$20 que você coloca. Você vai ver o número de alcance de pessoas que vai ter exponencial. E aí você faz o quê? Você faz o investimento, você vai ter um alcance maior do número de pessoas, e aí você convida as pessoas para um relacionamento através do WhatsApp, através do Telegram. Foi mais ou menos o que o Josué Gonçalves fez nessa transmissão
que eu estava assistindo. O que ele fez? Ele falou, gente, eu vou doar um livro. Eu vou fazer o sorteio de um livro. Mas só vai participar do sorteio quem tiver na minha lista de contatos. Então, se você quiser estar na minha lista de contatos e concorrer a esse brinde aqui, você vai lá para a minha lista de contatos. Por quê? Porque lá na lista, seja no Telegram, seja no WhatsApp, você tem um contato mais próximo. Você tem um contato mais estreito com as pessoas que assistem você e que acompanham o seu trabalho. Pastor Carlos, eu acho que eu falei demais. Mas, pastor, a gente tem 3 minutos para terminar nossa live aqui no Instagram. Quando dá 1 hora, a live cai. Eu queria saber como que as pessoas fazem para te achar, se elas quiserem acompanhar os cultos, as lives que você faz lá na igreja. Passa para a gente aqui suas redes sociais. Amém, pastor. Eu agradeço pelo convite que o senhor me fez. Eu estou lá no Facebook, lá, Carlos Alencar. A página da congregação, que nós fazemos as lives, todas elas, é tudo feito pela página da igreja, é Ágape Paineiras 2. Então é só você entrar lá, deixa lá a sua curtida, e sempre que subirmos, tivermos ao vivo, será notificado para você aí. Então é Ágape Paineiras 2, a página da igreja no Facebook. O meu Facebook também é Carlos Alencar, e o meu Instagram aí, @pr, Pastor Carlos Alencar. Estamos aí à disposição do Reino de Deus. Eu queria aproveitar aqui 20 segundos para fazer um apelo aos pastores aí que estão assistindo, aonde esse vídeo chegar. Pastores, líderes, não se acomode, mas invista tempo, invista em recursos, porque nós não podemos parar por causa desta quarentena, por causa desta crise, mas temos que continuar avante. Então, vamos nos adaptar, porque tem vidas que precisam ouvir a palavra através do nosso ministério. Então, invista tempo e recurso, que Deus ele é contigo. Que Deus abençoe, pastor Paulo. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço, pastor Carlos. Agradeço aí por ter atendido o nosso convite e agradecendo aqui todo mundo que participou. Inclusive, minha mãe escreveu aqui, ó. Minha mãe colocou aqui, o meu pastor fez um culto online, 3 almas aceitaram Jesus. É o poder da internet. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado, pastor Carlos. Eu vou depois fazer o download aqui dessa live e depois vou disponibilizar para o pastor também. Vou colocar em outras plataformas, no YouTube, no Facebook. Deus abençoe e muito obrigado aí pela sua presença, viu? Deus abençoe, pastor. Obrigado, boa noite. Tamo junto. Graça e paz, pessoal. Paz, boa noite.